A pergunta é: eu tenho medo da volta do Lula ao poder? Ou do PT? E a resposta é sim e não. Por que sim e não? Hoje eu tenho 5 sobrinhas e 2 sobrinhos. Isso eu falo de crianças, né? Um casal que eu ganhei recentemente, agora em setembro. Então, a minha preocupação maior são com essas crianças. E o que o governo, como o do PT, pode trazer para a nossa nação e influenciar essas crianças. Eu tenho também um filho de 18 anos. Só que não me preocupa tanto. Quando eu falei sim e não, é porque no que depender da minha família, eu não tenho preocupação. Por quê? Eu e minha família temos uma base. A gente tem em quem se apoiar. A gente tem um firme fundamento que é Jesus. Então, por mais que o país possa estar um caos, a minha família está baseada nos princípios do Senhor Jesus. Então, em referente à minha família, eu não tenho tanta preocupação assim. Meu filho hoje tem 18 anos, só que ele tem um pai que orienta, que cuida, que ensina. Um pai que a qualquer momento que ele vier perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto, eu estarei disponível para poder atender o meu filho. Mas não é isso que eu vejo em todos os lugares. Eu tenho o privilégio de poder ministrar sobre estudo bíblico para crianças na minha igreja. E eu sei quantas crianças não têm um pai presente. E um pai presente que eu falo é presença física de fato, alguns realmente não têm. Outros têm ausência de pais por omissão. O pai até está presente, mas não se faz presente na vida dos filhos. Não instrui, não cuida. Acha que tudo é o governo que tem que fazer, a escola que tem que fazer, ou até a igreja que tem que fazer. E não é assim que funciona. Eu também tenho o privilégio de poder ministrar um curso para homens na minha igreja. E vejo que tem homens que não conseguem passar isso para os seus filhos porque eles nunca tiveram isso. E quando a gente vai para a palavra de Deus, ela ensina tudo que a gente precisa lá. A palavra de Deus é de princípios e não de acordos, e não de movimentos, e não de ideologias, mas sim de princípios. Então, quando se fala no governo igual ao do PT, eu sou totalmente contra. Por quê? Os princípios não vão com os meus princípios. Eu não sou a favor do aborto. Eu não sou a favor da legalização das drogas, seja qual for. Eu não sou a favor da ideologia de gênero. E o que isso influencia na nossa nação? Muito. Porque hoje, em Minas, tem um rapaz que está sendo processado porque pegou um vídeo da sua irmã numa escola católica que filmou um menino dentro do banheiro de meninas. E esse rapaz está sendo processado porque divulgou esse vídeo. Então as coisas são sérias, gente. E tem muita gente que está brincando. Eu sei que tem gente que vota no PT por uma questão de benefício próprio. De repente um emprego que manteve, de repente alguma instituição que o PT acabou votando a favor. Eu entendo isso, eu entendo mesmo. Mas há coisas que são muito mais importantes do que o nosso emprego. Isso é, a vida dos nossos filhos, da nossa geração, dos nossos netos, para quem tem neto. Eu não tenho ainda, mas para quem tem neto. Então, tem que se pesar na balança. Vale a pena? Recentemente, eu ouvi um rapaz falando que votou no candidato para governo do Rio, que defende a legalização da maconha, que é a favor de bandido. E aí eu falei para ele assim, mas por que você votou nele? Ele falou, não, porque ele apoia muitos professores. Aí eu falei assim, ele apoia os seus filhos também? Ele é a favor de brigar pela preservação da mente dos seus filhos? Pelo cuidado dos seus filhos? Ensinando o que é bom aos seus filhos? Então a gente tem que fazer escolhas. Escolhas que vão além daquilo que a gente gosta. Você pode até mexer na minha área de emprego, na economia do meu país, mas não mexa com as crianças. Não mexa com a minha família, com o meu filho. Isso para mim é muito mais importante do que qualquer ato político, ou que vai interferir no meu emprego, ou que vai tirar o meu emprego. Isso é questão de princípio, é o que importa mais para você. Uma ideologia ou um princípio. E eu vivo por princípios. Então, eu peço a você que tenha consciência. Você que é vovô, vovó,
mamãe, papai. Pense bem se você quer, de repente, vendo sua filha abusada e o Estado a favor do bandido, em vez da sua filha. Pense bem se você quer ver o seu filho sendo assaltado na rua e morrendo por causa de um celular, ou que você deu, ou que seu filho lutou para comprar, e depois o bandido ser protegido e estar na rua cometendo outros crimes. Então não se trata de, quem é bonzinho, quem é ruim. Não, se trata de ideologias. O que querem implantar no nosso país? Argentina, Venezuela, Nicarágua, todas estão sofrendo por um governo socialista. E alguns já comunistas, como a Nicarágua, que está prendendo pastores e padres, expulsando alguns dos países. E o nosso país tem sido refúgio para essas nações. Então, não adianta. Se isso acontecer no nosso país, a gente não tem para onde correr. Mas e se acontecer? E se acontecer, eu sei em quem eu creio. Eu continuarei crendo nele da mesma forma. Porque se é uma democracia e se tudo que a gente está vendo não houve corrupção, ok. A maioria do povo quer um quadrilheiro, ok. O nome disso é democracia. Mas tudo aquilo que a gente planta, a gente tem que colher o fruto. E esse fruto vai ser colhido, mais cedo ou mais tarde. Só que eu vou estar tranquilo de uma certa forma, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele que me sustenta, ele que governa a minha vida, não é o Bolsonaro. Não venha falar que o cristão agora tem um homem. Não. Quando Deus vai falar com Gideão, lá em Juízes, ele chama Gideão para poder governar um povo. Por quê? Porque o povo dele estava sendo saqueado. A população estava passando fome. Ele chama um líder para poder governar e lutar pela nação dele. Estar à frente da sua nação. Pagar o preço de estar na frente da sua nação. Só que Deus nota uma coisa. O exército que Gideão tinha, apesar de ser menor do que o seu opositor, ele poderia se gabar que através do exército dele, eles conquistaram a vitória. E é aí que vem a história de 300, que muita gente pode ter visto através de um filme na televisão, com um ator brasileiro, mas os 300 vêm dali. Os 300 valentes de Gideão, aqueles que não fugiram. E Gideão vence a batalha. Mas não ele, através dele. Deus faz com que os 300 se posicionassem, mas entendendo que jamais 300 homens venceriam uma batalha com um exército oponente muito maior do que o dele, para que Deus pudesse ser glorificado. E eu vejo essa eleição dessa forma, que tudo que está acontecendo aí, tudo leva a crer que provavelmente o PT possa ir para o governo. E o homem não tem a capacidade de fazer mais nada. A não ser aqueles que podem sim mudar o seu voto, aqueles que ficaram em casa não gostando de nenhum dos dois lados, mas vai ser governado por um dos dois lados, isso é fato. Então Deus permite isso. Só que lá no finalzinho, já na passagem que fala de Gideão, o povo ficou tão feliz com a vitória de Gideão que pede para Gideão, o seu filho e os seus netos governarem sobre eles. Só que Gideão fala o seguinte: eu não governarei, meu filho não governará, nem o meu neto governará. Quem governa, vocês são o Senhor. Então, a gente tem um governo natural, mas o cristão tem um governo sobrenatural. Então, independente se for Lula ou Bolsonaro no governo, o cristão continua tendo o mesmo governo, um governo do céu. Então, a gente não está preocupado com isso. Se for uma vontade permissiva de Deus que isso aconteça, amém. A gente estará aqui. A igreja, como diz uma música, estará de pé. E continuando cuidando daqueles que precisam. Eu não sei se você teve a oportunidade de visitar uma igreja séria, o trabalho que ela faz. De cuidar de crianças, de cuidar de homens, de cuidar de mulheres, de cuidar de relacionamentos de casais. A minha igreja tem um mercado social. Socialismo que vocês tanto falam, a minha igreja faz, mas sem dinheiro público. Cada um dos membros doa para a igreja e a gente faz um mercado social. O que é isso?
É o mercado onde a pessoa entra e escolhe aquilo que ela quer, independente de marca, independente daquilo que foi criado na mente dela, que ela poderia comprar o mais barato, de qualidade inferior. Então, quando você for falar de uma igreja, pense bem no que você está falando. Se há ainda uma certa estabilidade no nosso país, ou em qualquer outro que tenha igreja fixada, é por causa da igreja de Cristo. Seja a igreja católica, evangélica, é por causa deles. É por nossa causa. Quando se fala em programa de recuperação de dependentes químicos, as igrejas disparadas ganham, porque elas cuidam. Não só cuidam, como transformam a mente das pessoas. Então, você, papai, mamãe, vovô, vovó, para de pensar um pouco em si mesmo e pense nos seus netos, nos seus filhos, nos seus sobrinhos, porque essa geração não tem como escolher o presidente delas ainda, mas o presidente que entrar pode influenciar essa geração que está vindo. Então que o Senhor, nosso Deus, tenha misericórdia dessa nação. Entenda, os cristãos jamais terão um governo além de Cristo. A gente faz o nosso papel de cidadão, mas a gente sabe quem governa a nossa vida. E cristão de verdade está tranquilo. Está tranquilo porque sabe o Deus que ele serve. E vai continuar lutando. E vai continuar falando sobre princípios para todos. Que Deus possa ter misericórdia da nossa nação. E que as pessoas possam refletir sobre essa eleição.